Muito bem, vamos estudar agora o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco é um conjunto de fenômenos que acontecem no coração e no sistema circulatório ao longo de um batimento cardíaco completo. Para compreendermos bem este processo, vamos utilizar para isso o diagrama de Wiggers. Esse diagrama é um gráfico. Este gráfico. A princípio você pode achar um pouco confuso, mas na medida que nós formos conversando, que você for se aprofundando no tema, vai notar que este gráfico é extremamente útil para a compreensão dos diversos fenômenos que acontecem durante o ciclo cardíaco, durante o batimento cardíaco, né? Bem, no que consiste este gráfico? Este gráfico consiste na análise de várias variáveis, né, fisiológicas, como pressão aórtica, pressão atrial esquerda, pressão ventricular esquerda, volume ventricular, eletrocardiograma, fonocardiograma, né, que são os ruídos, né, o barulho produzido pelo funcionamento do coração. Essas diferentes variáveis serão analisadas ao longo do tempo, e o tempo é demarcado aqui através destas barras verticais que você está vendo. Então, essas barras vão demarcar fenômenos importantes, como por exemplo o momento do fechamento aqui nesta barra, o momento do fechamento da válvula semilunar aórtica, que coincide também com o fechamento da válvula semilunar pulmonar. São praticamente simultâneas, não exatamente, mas praticamente simultâneas. Você vê aqui também o fechamento da válvula, aqui embaixo, o fechamento da válvula atrioventricular, que é praticamente simultâneo o fechamento da válvula atrioventricular esquerda e da válvula atrioventricular direita, mas não são exatamente simultâneos, mas são quase simultâneos, e assim sucessivamente. Bem, para que nós possamos seguir uma sequência lógica, vamos considerar o início do ciclo como sendo o início da ativação atrial, a ativação da musculatura atrial. Para isso, nós precisamos acompanhar este fenômeno por meio do eletrocardiograma. Caso você não tenha ainda familiaridade com o eletrocardiograma, eu te esclareço que o eletrocardiograma é um registro elétrico não de uma célula, mas do conjunto de células do coração, e que traz várias curvas, né, ou ondas, que são as ondas P, Q, R, S e T, que representam, neste caso, a onda P, a ativação ou despolarização atrial. As ondas Q, R e S representam a ativação ventricular ou despolarização ventricular. E a onda T, que representa a repolarização ventricular. Detalhes do eletrocardiograma serão comentados numa aula à parte. Então, por hora, estas informações são suficientes para que nós possamos compreender o diagrama de Wiggers. Então, vamos começar por aqui, pela onda P, neste início do eletrocardiograma. Então, veja, se temos a onda P, isso significa a ativação atrial, portanto, a despolarização atrial. Ora, quando o átrio despolariza, temos como consequência a contração atrial. Então, na sequência da onda P, logo a seguir a onda P, nós vamos encontrar indícios de contração atrial. Como nós observamos isso aqui neste gráfico? Veja, temos aqui essa linha pontilhada preta, que significa pressão atrial. Note que a pressão atrial sofre um aumento logo depois da onda P. Então, temos aqui a onda P, que representa a despolarização atrial, e logo depois, um aumento da pressão atrial. Ora, o que está acontecendo? Está acontecendo a contração atrial. Quando o átrio contrai, ele empurra sangue do átrio, para o ventrículo. Então, você vai notar que, coincidindo com esse aumento da pressão atrial, nós notamos aqui, veja, o volume ventricular,
o volume ventricular aumentando. Ele passa aqui de um valor próximo de 100 mililitros, chegando a em torno de 130 mililitros, né? Utilizando os valores, essa escala aqui do gráfico. Então, o volume ventricular chega a um valor máximo, inclusive isso tem um nome, um termo e uma variável importante de ser analisada, chamada de volume diastólico final. Por que diastólico? Porque esta fase representa a diástole, o período de relaxamento ventricular. Então, temos aqui o volume máximo de sangue alcançado pelo ventrículo durante a diástole, certo? Bem, então tudo começou com a onda P, despolarização atrial, contração atrial, você vê aqui com o aumento da pressão atrial e aumento do volume ventricular. Esse aumento do volume ventricular resulta também no aumento da pressão ventricular, que aparece aqui com essa linha vermelha, né? O aumento aqui da pressão ventricular acontecendo. Bom, logo depois da ativação atrial, com um pequeno intervalo de tempo, ocorre a ativação ventricular, representado por esse complexo de ondas, o complexo QRS. Então temos aqui a onda P, a onda QRS, que representam a despolarização ventricular. Com isso, o ventrículo começa a se contrair. Quando o ventrículo começa a se contrair, ele aperta o sangue, né? Ele pressiona o sangue que está dentro dele. Esse sangue tenta fugir por algum lugar. E não dá para ele fugir para a artéria aorta ainda, porque a válvula semilunar aórtica ainda está fechada. Mas a válvula atrioventricular até então estava aberta. Quando então o ventrículo contrai e o sangue tenta voltar para o átrio, ele empurra os folhetos da válvula atrioventricular esquerda, resultando então em fechamento da válvula atrioventricular. Esse fechamento coincide mais ou menos com o fechamento também da válvula atrioventricular direita. Quando essas válvulas então se fecham, produz-se um som, que é este aqui, que é o primeiro som cardíaco, ou primeira bulha cardíaca. Veja, agora temos a válvula atrioventricular fechada e o ventrículo em contração. Este ventrículo em contração gera aumento progressivo da força e, portanto, também da pressão no interior do ventrículo. A pressão vai subindo, você nota aqui esse aumento de pressão, sem, no entanto, haver variação de volume. Veja, o volume ventricular, neste momento, permanece estável, o que significa que o sangue não está sendo ejetado, não está voltando para o átrio, porque a válvula atrioventricular bloqueou, e também não está indo para o interior da aorta, porque a válvula celular ainda permanece fechada. Mas por quanto tempo? Até o momento em que a pressão ventricular exceder a pressão arterial sistêmica, e neste caso, esta pressão dentro do ventrículo, que excede a pressão arterial aórtica, vai forçar os folhetos da válvula semilunar aórtica a se abrirem, né, e permitir a passagem de sangue para dentro da artéria aorta. Então veja que com a contração, ativação do ventrículo e contração ventricular, a pressão sobe sem de início ejetar o sangue, razão pela qual nós chamamos essa fase entre esta barra vertical e esta próxima barra vertical de contração isovolúmica ou contração isovolumétrica, isto é, o ventrículo está contraindo sem que ocorra ejeção de sangue. Contração isovolúmica, iso igual volúmica, né? Então o volume não varia nessa fase. Assim que a válvula aórtica se abre porque a pressão ventricular excedeu a pressão aórtica, você observa já um declínio do volume de sangue dentro do ventrículo. Está havendo a ejeção ventricular. Para onde está indo este sangue do ventrículo? Está indo para dentro da aorta. Mais uma vez, eu chamo a atenção para que
este mesmo fenômeno que está acontecendo do lado esquerdo também está acontecendo do lado direito. No caso do lado direito, o volume é igual, é idêntico ao volume do lado esquerdo, mas a pressão é mais baixa, né? Então, na medida em que o ventrículo esquerdo vai se esvaziando, vai ejetando sangue, esse sangue vai sendo transferido para dentro da artéria aorta e você nota que a pressão da artéria aorta, né, marcada por essa linha pontilhada aqui em cima, a pressão da artéria aorta acompanha a variação da pressão ventricular. E veja que a pressão ventricular chega até um pico, a pressão aórtica também chega ao seu pico um pouco depois que a pressão ventricular. E esse pico de pressão na artéria aorta é chamado de pressão sistólica. É a pressão arterial máxima, pressão sistólica. Bem, na medida em que o ventrículo vai se esvaziando, a musculatura cardíaca vai chegando ao final da sua contração, você nota aqui também essa última onda do eletrocardiograma, que é a onda T, que representa a repolarização ventricular. Essa repolarização ventricular resulta no relaxamento do ventrículo e, por conseguinte, uma queda de pressão ventricular. Essa queda de pressão ventricular faz com que, por um momento, se inverta essa ordem de pressão. Veja, a pressão ventricular aqui cai mais rápido do que a pressão arterial. Portanto, a pressão na artéria, por algum momento, fica maior do que a pressão ventricular. Isso faz com que o fluxo de sangue, que era no sentido coração-artéria, tenda a se inverter no sentido artéria-coração. Então, o sangue, por um momento, tenta refluir. Ocorre, então, um fluxo retrógrado de sangue. Na hora que esse sangue, então, tenta refluir para o ventrículo, os folhetos da válvula aórtica se fecham e impedem esse refluxo de sangue. Quando as válvulas aórticas se fecham, o sangue, então, se choca contra a válvula, gerando um pequeno acréscimo de pressão que você nota aqui. Esse pequeno acréscimo de pressão é chamado de incisura dicrótica. Neste mesmo momento também você observa que no fonocardiograma ocorre a produção de um ruído. Este é o segundo som cardíaco, segunda bulha cardíaca. Bem, temos então a válvula semilunar fechada, de modo que o sangue não pode retornar da artéria para o ventrículo, e o ventrículo então começa a se relaxar rapidamente. A pressão dele cai muito rapidamente. No entanto, você nota que o volume ventricular não muda durante esse período. Então, esta fase entre esta barra vertical e esta próxima barra vertical, esta fase é chamada de relaxamento isovolúmico. Isto é, o ventrículo está relaxando sem haver variação de volume. Na medida em que a pressão ventricular cai e se torna menor do que a pressão atrial, veja aqui a pressão atrial, isso faz com que o sangue que vai se acumulando no átrio durante a sístole ventricular, esse sangue vai se acumulando no átrio por impossibilidade de passar para o ventrículo, porque você viu que a válvula atrioventricular, a válvula a válvula atrioventricular estava fechada, então esse sangue foi se acumulando no átrio, mas chega um momento que a pressão no átrio se torna maior do que a pressão no ventrículo, nesse momento em que as curvas se cruzam aqui. Isso faz com que a válvula atrioventricular se abra e subitamente o sangue que está dentro do átrio acumulado flui natural e passivamente para dentro do ventrículo. Esse fluxo rápido de sangue provoca um rápido enchimento parcial do ventrículo. Esta é uma fase de enchimento rápido e passivo, seguido de uma fase entre esta barra vertical e esta outra barra vertical, uma fase de enchimento lento e também passivo de sangue. Essa fase de enchimento
lento e passivo tem um nome, nós chamamos de diástase. Muito bem. Então temos aqui esta fase, que é a fase de enchimento ventricular passivo. Logo a seguir, nós vamos encontrar uma nova onda P, que já pertence ao próximo ciclo cardíaco. Quando essa onda P acontece, ela gera um aumento da pressão atrial, que você vai observar aqui, que significa a contração atrial, que está transferindo sangue ativamente do átrio para o ventrículo. E aí você vê essa variação, essa elevação do volume ventricular. Portanto, esta é uma fase de enchimento ventricular ativo em decorrência da contração ventricular. Logo a seguir, ocorre novamente o complexo QRS, que representa a ativação ventricular. Como consequência, virá uma contração ventricular. Essa contração ventricular fechará de súbito as válvulas atrioventriculares, como aconteceu aqui atrás, e o sangue fica aprisionado dentro do ventrículo, cuja pressão sobe rapidamente. Fase de contração isovolúmica, porque o volume não varia, não há ejeção de sangue, até que a pressão ventricular ultrapasse a pressão arterial. Neste momento, o sangue começa a ser ejetado do ventrículo e a pressão arterial vai aumentando, acompanhando a variação de pressão ventricular. Você vê que ocorre a onda T, os ventrículos vão se relaxar, a força contrátil diminui, a pressão ventricular diminui, cai rapidamente, ficando a pressão aórtica, por um momento, maior do que a pressão ventricular, gerando um fluxo de sangue retrógrado, no sentido, portanto, da artéria para o ventrículo, gerando aqui o fechamento, como aconteceu aqui atrás, o fechamento da válvula semilunar aórtica. E assim, o fenômeno vai se repetindo sucessivas vezes. Portanto, a análise deste gráfico é muito importante para que possamos compreender adequadamente a fisiologia do batimento cardíaco e também nos permitir compreender distorções desse mecanismo que vão acontecer nos processos patológicos. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.